Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Amados irmãos, então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 2. Nós vamos começar a leitura do verso 17 do capítulo 1 e ler até o versículo 10. Acompanhe, por favor, essa leitura e não feche a sua Bíblia. Eu preciso muito que você acompanhe a exposição com a Bíblia aberta. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu quero pensar com vocês hoje, irmãos, sobre o desespero humano e o livramento divino. É sabido por todos vocês que Jonas é o primeiro profeta transcultural do Antigo Testamento. Havia profetas como Isaías e Amós que profetizaram também para povos estrangeiros, mas Jonas é o primeiro profeta chamado por Deus a profetizar especificamente a um povo estrangeiro. Jonas só aparece na Bíblia com o seu nome no Antigo Testamento mais uma vez. É o texto que está registrado em 2 Reis 14, 25. E somos então informados que ele profetizou no período de Jeroboão I, ou Jeroboão II, melhor dizendo, que foi o rei do Reino do Norte que governou mais tempo, 41 anos. Foi o rei do Reino do Norte que foi mais próspero. E somos informados que ele profetiza exatamente a expansão do seu reino. Jonas era de Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma pequena vila a 9 quilômetros de Nazaré, lá no norte da Galileia. E diz a Bíblia que Deus então o chama para ir a Nínive e clamar contra ela. Bom, Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive na época era a mais poderosa, a maior e mais cruel e sanguinária cidade do mundo. Nínive era uma cidade inexpugnável. Nínive era cercada de fortes, largas e altas muralhas. Para vocês terem uma ideia, as muralhas que cercavam a cidade de Nínive chegavam a quase 30 metros de altura. Eram tão largas que 2 carruagens podiam correr por cima delas. Tinham 1.200 torres, onde ficavam sentinelas. Era uma cidade, na mente dos assírios, impossível de ser
conquistada. A Síria era o império mais poderoso da época e muito cruel. Via de regra, quando eles entravam numa cidade para conquistá-la, eles matavam os homens e empilhavam suas cabeças na porta da cidade, para as pessoas saberem, ninguém resiste ao poder da Síria. E agora Jonas é chamado por Deus para ir a Nínive, clamar contra ela. E Jonas desce de Gat-Hefer, perto da cidade de Nazaré, ao porto que ficava em Jope. Hoje Jope é um pequeno bairro da grande Tel Aviv, porto do mar Mediterrâneo. E ele então encontra um navio que está indo para Tarsis. Ora, Tarsis era o oposto de Nínive. Nínive ficava no oriente, Tarsis no ocidente. Tarsis ficava na época próxima da região da Espanha, era o último lugar conhecido na época. E por que ele vai? Por que ele foge de Deus? Por que ele tenta fugir de Deus? É porque ele foi governado por algumas ideias. Primeiro, é que ele achava que o evangelho, as boas novas, ou melhor, a salvação, era destinada ao seu povo. Na cabeça dele, os estrangeiros eram combustível do fogo do inferno, e ele levar uma mensagem que pudesse desembocar na salvação desse povo, para ele afrontava o seu pensamento. Mas mais do que isso, ele não vai porque, na verdade, ele via Nínive como um potencial risco ao seu povo. Era como, desculpem da expressão, pedir a um palestino para evangelizar um judeu ortodoxo. Era uma coisa impensável na cabeça dele. Não é que ele foi covarde, não é porque ele tinha medo, não é porque a missão era arriscada, não é porque a cidade era hostil, nada disso. Ele não vai por dois motivos essenciais. Primeiro, porque ele conhecia Nínive, a fama de Nínive. E segundo, porque conhecia Deus. E sabia que Deus ia acabar tendo misericórdia daquele povo, se aquele povo se arrependesse e salvando aquele povo. Então diz a Escritura que ele desce da sua cidade. Você sabe que a Galileia fica lá no extremo norte de Israel, Bet-Hefer, perto de Nazaré, 9 quilômetros, desce até o mar Mediterrâneo, o porto de Jope. Ali tem um navio, ele tem dinheiro, paga a passagem e desce mais um pouco. Agora ele entra no navio e ele desce mais um pouco, ele vai para o porão do navio e ele desce mais um pouco, ele é jogado dentro do mar. Ele desce mais um pouco, ele vai lá para a raiz dos montes, lá nas profundezas do mar. Ele desce mais um pouco, ele é engolido por um grande peixe. Na verdade, quando ele tenta fugir de Deus, isso é uma loucura. Deus manda tempestade atrás dele. E eu vou dizer uma coisa aqui para o seu coração: crente desviado é endereço certo de tempestade. Crente desviado é um risco para quem está perto dele. Então, se você está fugindo de Deus, Deus vai enquadrar você. Se você está fugindo de Deus, Deus vai encurralar você. Se você está fugindo de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não é para destruir você, é para botar você no caminho de volta. Diz o texto que, diante daquela cena de tempestade, os marinheiros começam a clamar aos seus deuses. Jonas está lá no porão dormindo, num sono de fuga. E eles lançam sortes, desculpem da expressão, mas o azar caiu em Jonas. E chegam para eles: o que está acontecendo? Quem é você? De que povo é você? O que você faz na vida? E diz o texto que Jonas responde essas 4 perguntas: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele responde assim: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele não diz qual era a profissão dele, não, qual a ocupação dele, não. Ele omite isso. Mas é curioso que, ao dar a resposta, ele reafirma a sua fé, diríamos hoje, ortodoxa. Ele não é um herege, ele não é um pagão, ele é um homem de Deus, ele é um profeta.
E ele diz: olha, eu sou hebreu, e tem mais, eu temo ao Senhor. E ele define quem é o seu Senhor: é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aqui nós encontramos um Jonas muito complicado, porque a profissão de fé dele está correta, mas a postura dele está errada. A doutrina dele está certa, mas a atitude dele não está certa. Diríamos hoje que Jonas era um ortodoxo de cabeça e um herege de conduta. Ele diz que teme a Deus, mas desafia a Deus. Ele teme a Deus, mas desobedece a Deus. Ele teme a Deus, mas tenta fugir de Deus. Ele crê na soberania de Deus, mas ele não se rende à vontade de Deus. Ele está pronto a morrer, mas não está pronto a obedecer. Ele tem consciência que o problema da tempestade era por causa dele. Ele diz isso claramente. Ele reconhece que a tempestade não era um fenômeno natural, mas que ele era o causador da tempestade. Mas mesmo assim ele não ora, mesmo assim ele não se humilha, mesmo assim ele não se quebranta. Então Deus dá um tratamento radical para ele. Notem vocês que no versículo 12 ele responde assim para os marinheiros: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então é um crente convicto do seu pecado, ele reconhece o seu pecado, mas uma coisa ele não faz: ele não se arrepende. Ele está pronto a morrer, mas não está pronto a obedecer. E então ele é lançado ao mar, pensando que era o fim. E ia morrer mesmo. Ia morrer. Pensa você, se o navio está pronto a naufragar e um homem jogado naquela tempestade toda. Mas, na verdade, o mar não seria sua sepultura. O mar tempestuoso seria o começo da sua disciplina, da sua restauração. E Deus envia um peixe para engoli-lo. E agora esse homem, diríamos hoje, de uma forma até descontrair um pouco, o primeiro homem a andar de submarino na história, né? E eu imagino o que deveria ser ficar dentro de um peixe. O cheiro não devia ser agradável, a oxigenação talvez não fosse boa. Ele chega a dizer que ele estava numa espécie de sepultura, uma espécie de sepultura. Ele diz no versículo 6, contudo fizeste subir da sepultura minha vida. Ele estava sepultado vivo, dentro de um peixe, e nesse momento esse homem resolve orar. Então, é sobre a oração dele que eu quero conversar com vocês hoje, e tirar daqui 10 lições, pode ficar tranquilos que não vai demorar não, mas são 10 lições. Quais são essas lições? Quais são essas lições? Primeira lição: a nossa angústia pode levar-nos à presença de Deus. Veja comigo o versículo 1, por favor. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Preste atenção na palavrinha de ligação, então. Jonas não ora quando Deus o chama. Jonas não ora quando ele sai de Bate-Refer. Jonas não ora quando ele chega em Jope. Jonas não ora quando compra passagem para se afastar de Deus. Jonas não ora quando entra no navio. Jonas não ora quando vai para o porão do navio. Jonas não ora quando ele é descoberto como responsável da tempestade. Jonas não ora quando ele é lançado no mar, mas quando ele foi engolido pelo peixe, sepultado vivo, aí ele ora. O que significa isso para você e para mim? Tem hora, irmãos, que Deus nos enquadra, tem hora que Deus nos entrincheira, tem hora que Deus nos encurrala, tem hora que Deus nos bota num beco sem saída de angústia. Sabe para quê? Para você se curvar, para você orar. Nada leva o homem mais perto de Deus do que o homem que está passando por uma angústia. Aí você ora, aí você grita por socorro. E foi o que Jonas fez.
Foi o que Jonas fez. Você está passando por uma angústia? É hora de você orar. Deus está enquadrando você, encurralando você, é hora de você orar. De você buscar a Deus. Segundo ponto, não apenas a sua oração nasceu do ventre da aflição, mas o segundo ponto é que o nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Olha o versículo 2 comigo. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa! É que quando você está aflito, angustiado, apertado, encurralado por circunstâncias carrancudas, sofrendo os reveses da sua desobediência, sendo tratado por Deus, pela disciplina de Deus, e você mesmo nessa situação grita por socorro, Deus vem ao seu encontro, Deus escuta a sua voz, Deus providencia livramento para você. O que está escrito no Salmo 50:15? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Há uma ordem de Deus: invoca-me no dia da angústia. Há uma promessa de Deus: eu te livrarei. E há um resultado glorioso: e tu me glorificarás. Então pode ter certeza de uma coisa: se agora você está passando uma luta, uma prova, ore a Deus, e Deus vai escutar a sua oração. Como escutou a oração de Jonas, como escutou a oração de Abraão, como escutou a oração de Moisés, como escutou a oração de Ezequias, como escutou a oração da igreja em momentos amargos. Deus escuta a voz do aflito e responde. Terceira lição: a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Olha o verso 3 comigo, por favor. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Preste atenção nisso. Quem jogou Jonas no mar? Olha comigo, capítulo 1, versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. O braço, ou os braços que jogaram Jonas no mar, foram os braços dos marinheiros. Mas quando ele vai fazer uma análise e interpretação teológica do fato, ele vai dizer no verso 3: pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Estão entendendo isso, irmãos? Quem disciplina Jonas é Deus. Então saiba disso, meu amado irmão, que a disciplina de Deus é um ato de amor de Deus por você. O peixe não foi um castigo para Jonas, foi um livramento para Jonas. Às vezes Deus nos faz experimentar isso. Se você está desobedecendo, se Deus fala e você não escuta, se Deus dá sinais e você não lê as placas, se Deus está dando uma direção, você pega outra direção, chega um momento em que Deus lança você na tempestade. Ele entendeu isso. Não foi a tempestade casualmente, não foram os marinheiros que jogaram lá, embora fisicamente, historicamente foram os marinheiros, mas ele entende uma coisa: os marinheiros só foram os instrumentos de Deus. Quem me jogou dentro desse mar foi o próprio Deus, para me disciplinar, para me humilhar, para me quebrantar. A disciplina é a prova do amor de Deus por mim. Ele olhou para aquele cenário da tempestade e disse: pode ficar tranquilos, eu sou o culpado, essa tempestade veio por minha causa. Me joga no mar e a tempestade acaba. Ele está entendendo que Deus está tratando com ele. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que aquele que muitas vezes escuta Deus e não se dobra, não se rende, não se humilha, não curva a sua cerviz, é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Se Deus está disciplinando você, agradeça a Deus. Isso é prova de amor. Quarta lição: a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Olha o verso 4 comigo. Então
eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Irmãos, olha que coisa interessante. O que Jonas estava tentando fazer? Fugir de Deus. Aí Deus diz o seguinte: pois eu vou dar para você um pouquinho daquilo que você está querendo. Você quer afastar-se de mim? Você vai sentir na pele o que é isso. Não tem maior juízo de Deus para você e para mim do que Deus dá para você e para mim o que nós queremos na nossa rebeldia. A maior tragédia do pecado, irmão, é você ser afastado da presença de Deus, da comunhão com Deus, da alegria, da intimidade de Deus. Você pode ter tudo do bom e do melhor, se você não estiver na presença de Deus, afastado da presença de Deus. Você pode estar num apartamento lindo, você pode estar numa casa maravilhosa, você pode estar de um carro de luxo, você pode tirar férias, ficar num hotel 5 estrelas, você pode ir aos restaurantes mais caros, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você não está bem, não está bem, não está bem, porque o pecado priva você da maior de todas as bênçãos, a presença de Deus. Presença de Deus. Então, Jonas experimenta um pouquinho daquilo que estava buscando e ele ficou desesperado. Então, não tente fugir de Deus não, sabe por quê? Porque na presença de Deus tem plenitude de alegria, é na destra de Deus tem delícias perpetuamente, longe de Deus só tem frustração e dor. O pecado é maligníssimo, porque ele priva você dessa principal e maior de todas as bênçãos. É curioso que ele, que estava fugindo de Deus, e estava fugindo para onde mesmo? Para Tarsis. Por que Tarsis? Se você vai lá para Isaías 66, é curioso que Tarsis tinha duas características. Tarsis era o último lugar conhecido do mundo, ele estava indo para o fim do mundo. Segundo, Tarsis era um lugar onde não tinha a palavra de Deus. Eu não queria ser incomodado por Deus. Eu vou para um lugar que ninguém conhece Deus, que ninguém escuta a palavra de Deus. Eu não quero ser incomodado por Deus, eu quero ficar isolado, eu não quero pensar, eu não quero ouvir Deus, eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu não quero escutar a exortação de Deus, eu quero ir para um lugar que não escute nunca mais falar de Deus. E quando ele foi privado da presença de Deus, ele entrou em desespero. Desespero. E é nesse momento que ele pensa, olha que coisa interessante, no verso 4, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Eu começo a ter saudade do local da geografia, onde as pessoas estavam na presença de Deus. Irmãos amados, deixa eu pegar um ponto importante aqui. Às vezes a gente não valoriza tanto a igreja, sabe? Não valoriza tanto a comunhão da igreja. Sabe o que Paulo diz? O que é uma pessoa ser privada da comunhão da igreja? Ele seria entregue a Satanás. Você ter a alegria, o privilégio de estar na comunhão da igreja, na casa de Deus, na presença de Deus, junto com o povo de Deus, ouvindo a voz de Deus, cantando louvor a Deus, é algo sublime. Sublime. Valorize isso. Quinta lição: quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Olha comigo o versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Esse homem está fazendo uma descrição aqui, o seguinte: que Deus o apanhou, que Deus o enquadrou, que Deus o emparedou, que Deus o cercou de todos os lados, e ele que tentava fugir de Deus, está encurralado por Deus. Preste atenção nisso. Se você é filho de Deus, está numa rota de desobediência, se você está fugindo e pegando navio para Tarsis, Deus vai encurralar você, vai encurralar você. Não é porque Deus é sádico, não, é porque Deus ama você, e é melhor você ser encurralado por Deus do que perecer. Porque
Porque pense comigo, irmãos, a loucura que é tentar fugir da presença de Deus. Um quarto escuro esconde você da presença de Deus? Um lugar longe, que ninguém conhece você, seu incógnito no meio da massa, esconde você de Deus? Você trancou a porta para ninguém ver, esconde você de Deus? Você liga o seu computador para navegar nas águas turvas de sites nada convenientes e fecha a porta, você acha que escondeu você de Deus? Cuidado, que isso é tolice. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos lares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Não tente fugir de Deus, isso é loucura. Sexta lição: o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Confira versículo 6, parte A. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aliás, vamos fazer uma ginástica, um exercício aqui comigo. Olha a escalada de descida do Jonas. Onde ele morava? Bate-Refer, perto de Nazaré, lá em cima na Galileia. Ele desce para onde? Para Jope. Jope é a cidade portuária. Aí ele desce mais um pouquinho para o navio. Aí ele desce mais um pouquinho para o porão do navio. Ele desce mais um pouquinho, sendo jogado dentro do mar. Ele desce mais um pouquinho, indo lá para o fundo. Bom, você sabe que você tem relevo aqui aqui em cima, na nossa superfície. Qual é a montanha mais alta que nós temos no mundo? O Monte Everest. Qual a altura do Monte Everest? 8.800 metros. Pois há profundezas com mais de 8.800 metros para baixo. Ele foi lançado no mar Mediterrâneo. E ele confessa que foi lá para o fundo, para a raiz dos montes. E lá é como se ele fosse algemado. Que lição você está tirando aqui? Quando você tenta afastar-se de Deus e fugir de Deus, a sua vida vai ser um declínio, abismo e mais abismo, queda e mais queda. Você vai afundando, e vai afundando, e vai afundando, e vai afundando. Quanto mais você se mexe, quanto mais se movimenta, mais você vai afundando. É assim. Ele reconhece isso. A estrada da fuga de Deus é uma corrida célere rumo ao abismo. Se você está virando as costas para Deus, saiba disso. Você vai fazer a única direção na vida, vai ser para baixo. Vai ser para baixo. Sétima lição. Quando chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos arrancar. Olha comigo, versículo 6, parte B. Ele diz assim: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Oh, amados irmãos, que lição linda. Eu gosto de recorrer a Corrie ten Boom, que depois de passar privações no campo de concentração nazista, disse que não há poço tão profundo em que a graça de Deus não seja mais profunda ainda, para nos tirar de lá. Eu sei que tem horas que você pensa assim: meu Deus, ou o Senhor faz um milagre, eu vou perecer aqui. Tem hora que você pensa assim: será que tem esperança? Quantas pessoas caíram em desgraça? Desgraça moral, desgraça financeira, tragédia familiar. Parece que tudo acabou, e a pessoa está no fundo do poço. E o texto diz: de lá tu tiraste a minha vida da sepultura. Estou sepultado vivo, estou morrendo, vivo, desesperado. Mas mesmo quando você chega no fundo do
poço, no fim da linha, ainda assim Deus te tira, Deus te arranca, Deus te liberta, Deus te dá uma nova chance de recomeçar a sua vida. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, eu não sei quão profundamente você já caiu, ou quão profundamente você esteja hoje. Eu quero dizer para você que hoje Deus pode tirar você desse buraco e dar para você uma nova chance de recomeçar uma nova caminhada com Ele. Oitava lição: quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos nos lembrar daquilo que pode nos trazer esperança. Olha comigo o versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que aconteceu? Eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Oh, irmãos amados, essa expressão é preciosíssima. A minha alma está desfalecendo, eu estou derretendo, estou desidratando, estou sendo consumido. É a angústia, é o medo, é a ausência da presença de Deus, é o mundo desabando sobre a minha cabeça, é eu colhendo os resultados terríveis da minha desobediência, e eu estou lá desesperado, arruinado, quebrado, machucado, ferido, perto da morte. E nessa hora eu me lembro do Senhor, e eu clamo a Ele, e Ele estende a mão para mim. Essa é a linguagem do Salmo 73, quando Asaf está quase caindo, a olhar para a janela e ver a prosperidade do ímpio, e desejar a situação do ímpio. Essa é a situação de Isaías, ao entrar na casa de Deus, num momento de luto nacional, e ele vê o Senhor, ele vê a glória do Senhor, e o Senhor o perdoa e o restaura. Essa é a linguagem do rei Ezequias, no Salmo 116, quando ele está encurralado por laços de morte, angústias do inferno se apoderando dele, caído em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E Deus estende a mão para ele, e quebra as suas algemas, e livra a sua alma da morte, e livra os seus olhos das lágrimas, e livra os seus pés da queda. É hora de você pensar o seguinte: o que eu posso trazer à memória hoje para me dar esperança? Como disse o profeta Isaías, ao ver a ruína da sua cidade, e precisou de buscar em Deus motivos para ter esperança. Nona lição: devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Olha comigo o versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vamos entender isso aqui, irmãos. Jonas tinha pelo menos 2 ídolos no seu coração. Primeiro, a sua ideologia patriótica. Ele disse assim: eu ir lá em Nínive pregar para aquele povo cruel, aquele povo sanguinário, aquele povo que mata, aquele povo que é violento, aquele povo que pode ser o potencial inimigo de Israel. Vou nada. Preservar aquele povo é preservar a nossa angústia, é um risco no futuro. É melhor que eles morram mesmo, é melhor que vá todo mundo para o inferno mesmo, prefiro isso. É aquele homem que pensa o seguinte: eu sou salvo, que os outros se danem. Mas o segundo ídolo do coração desse homem talvez fosse a sua elevada reputação, porque ele vai lá em Nínive e prega: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Aí torna a repetir o sermão: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Aí vai na quadra seguinte: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E ele vai para o bairro seguinte: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. A cidade era 3 dias de caminhada, ele fez num dia. O que ele pregou? Juízo. O que aconteceu? Graça. O povo se arrepende, o povo crê, o povo se volta para Deus.
E ele fica desesperado com isso, e reclama de Deus no capítulo 4, versículo 2, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. O Senhor tem o coração mole demais. Então esse homem está compreendendo que você ficar agarrado a ídolos é uma tolice, é apartar-se daquele que é misericordioso. E sabe, irmãos, às vezes nós evangélicos achamos que ídolo é só uma imagem de escultura. Tem outros ídolos. O dinheiro é um ídolo. Aliás, Jesus chamou riqueza de mamon, de Deus, de Senhor. De repente o seu corpo é um ídolo. Você gasta mais tempo diante do espelho do que diante da palavra. De repente a sua profissão é um ídolo. De repente o seu cônjuge é um ídolo, seu filho é um ídolo, a sua denominação é um ídolo. Qualquer coisa, boa ou ruim, que ocupe o lugar único e exclusivo de Deus na sua vida, pode ser um ídolo. Idolatria é coisa vã, porque é abandonar aquele que é misericordioso. Mas finalmente, em último lugar, décima lição, devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Por favor, leia comigo em voz alta os versos 9 e 10, toda a igreja, por gentileza. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos amados, este homem, se você percebeu, essa oração é uma oração muito mais de gratidão do que de súplicas, pelo livramento de Deus. E ele não pode encerrar esse momento a não ser com voz de agradecimento, oferecendo sacrifício a Deus, cumprindo o seu voto que fizera a Deus. E ele reconhece algo lindo: a salvação pertence ao Senhor. Jonas foi salvo porque era um camarada bom? Não. Apesar dele, Deus o salvou. Salvação é de Deus. Deus salva o judeu, Deus salva o assírio. Deus salva um e salva o outro. É da soberania dele, é a graça dele, é o amor dele. É ele que administra isso. Ele reconhece agora, ele não... pode sonegar aquilo que pertence a Deus. Ele é um profeta, e Deus mandou profetizar, ele tem que profetizar. Ele não pode escolher para quem ele quer pregar, ele não pode escolher aonde ele quer pregar. É Deus quem manda, é Deus quem administra, é Deus quem é o Senhor do obreiro e da obra, é Deus que é o Senhor da mensagem e do ouvinte da mensagem. A salvação pertence a Deus. Então, diz o texto,
Versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe obedeceu. Deus tinha falado para Jonas, e Jonas tinha desobedecido. O peixe aqui é mais obediente que o profeta. O peixe obedece. E vomita Jonas onde? Na terra. A Bíblia não diz onde foi. Mas sabe o que significa isso? E eu termino aqui. Deus está dizendo para ele: estou te dando uma nova chance. Vamos recomeçar. Uma nova oportunidade para você. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Talvez você esteja aqui hoje, depois de uma queda, depois de um deslize, depois de uma crise. Talvez você tenha pegado navios para Tarsis. Você é crente, está fugindo de Deus. Você é crente, está desigrejado. Você é crente, mas está vivendo isolado. Hoje Deus quer levantar você. Hoje Deus quer restaurar você. Hoje Deus quer dar uma nova chance para você. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.